Capítulo 7, Parte 2. As crianças transmitem as mensagens. Outra maneira de percebermos que as crianças aprendem essas mensagens é que podemos ver como elas as transmitem. Até mesmo crianças muito pequenas passam adiante o que aprenderam. Perguntamos às crianças da segunda série: que conselho você daria a uma criança da turma que está com problemas em matemática? Eis o conselho de uma criança de mindset de crescimento. Você desiste muitas vezes? Pense um minuto e depois desiste? Nesse caso, você deve pensar por muito tempo, talvez 2 minutos, e, se não conseguir, deve ler o problema outra vez. Se não conseguir, deve levantar a mão e perguntar à professora. Não é excelente? O conselho das crianças de mindset fixo não foi tão útil. Como no mindset fixo não há receita para o sucesso, o conselho delas tende a ser curto e doce. Sinto muito, disse uma dessas crianças, como se desse suas condolências. Até mesmo as crianças de colo são capazes de passar adiante as mensagens que recebem. Mary Mann, Carol e George fizeram estudos sobre crianças maltratadas que haviam sido julgadas e punidas pelos pais por terem chorado ou se comportado mal. Os pais muito severos frequentemente não compreendem que o choro dos bebês é sinal de que precisam de alguma coisa, ou de que não são capazes de parar de chorar se receberem uma ordem para isso. Em vez disso, consideram a criança desobediente, teimosa ou chorona. May e George observaram crianças maltratadas entre 1 e 3 anos de idade, na creche que elas frequentavam, analisando suas reações quando outras crianças choravam. Muitas vezes, elas se zangavam com as que choravam, e algumas tentaram até mesmo bater nelas. Tinham recebido a mensagem de que a criança que chora deve ser julgada e punida. Frequentemente, pensamos que a herança dos maus tratos só é transmitida a outras pessoas quando as vítimas se tornam pais. Mas esse surpreendente estudo mostra que as crianças aprendem cedo as lições e agem de acordo com elas. Como reagiam as crianças que não tinham sido vítimas de abusos quando uma coleguinha chorava? Mostravam compreensão. Muitas se aproximavam para ver o que estava acontecendo e procurar ajudar. Os castigos não são educativos? Muitos pais acham que, quando julgam e punem, estão ensinando, como na frase costumeira: vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer. O que estão ensinando? Ensinam aos filhos que, se contrariarem os valores ou as normas dos pais, serão julgados e castigados. Não estão ensinando os filhos a pensar sobre as questões, a chegar sozinhos a decisões éticas e maduras. É muito possível que não estejam ensinando aos filhos que os canais de comunicação estão abertos. Alissa, de 16 anos, disse à mãe que ela e as amigas queriam experimentar bebidas alcoólicas. Será que a mãe poderia convidá-las para um coquetel? À primeira vista, isso pareceria um absurdo. Mas eis o que Alissa queria dizer. Ela e as amigas tinham ido à festa onde haviam bebidas, mas não queriam experimentá-las num ambiente em que não se sentissem seguras e sob controle. Também não queriam dirigir o carro de volta para casa depois de beber. Queriam experimentar em um ambiente supervisionado com a permissão dos pais, para que pudessem vir buscá-las depois. Não importa saber se os pais de Alissa concordaram ou não. Eles discutiram bastante o assunto. Foi uma conversa muito mais instrutiva do que a que resultaria em uma negativa indignada e raivosa, que representasse um julgamento. Isso não significa que os pais com mindset de crescimento façam a vontade dos filhos e os mimem. Nada disso. Eles estabelecem padrões elevados, mas ensinam aos filhos como atingi-los. Dizem não, mas de maneira justa, pensada e respeitosa. Da próxima vez que você se vir em posição de castigar, pergunte a si mesmo: qual a mensagem que estou mandando? Vou julgar e castigar ou vou ajudar a pensar e a aprender? Os mindsets podem ser uma questão de vida ou morte.
É claro que os pais desejam o melhor para os filhos, mas às vezes os colocam em perigo. Como diretora do programa de graduação de meu departamento na Colômbia, vi muitos estudantes em dificuldade. Eis a história de uma moça excelente, que por pouco não fracassa. Sandy foi me ver em meu gabinete na Colômbia, uma semana antes da formatura. Queria mudar para o curso de psicologia. Era sem dúvida um pedido insensato, mas percebi seu desespero e ouvi atentamente o que ela tinha a dizer. Quando olhei suas notas, havia algumas excelentes e outras muito ruins. O que estaria acontecendo? Os pais de Sandy a prepararam para ingressar em Harvard. Por causa do mindset fixo deles, o único objetivo de educação de Sandy era provar seu valor e competência, e talvez os deles, conseguindo ser aceita em Harvard. Isso significaria que ela era verdadeiramente inteligente. Para eles, não se tratava de aprender nem de seguir seu amor pela ciência, nem mesmo de fazer uma grande contribuição. A questão era o rótulo. Mas ela não tinha sido aceita e caiu numa depressão que desde então a perseguia. Às vezes, conseguia trabalhar com eficiência, daí as notas muito altas. Outras vezes, não, notas muito baixas. Eu sabia que, se não auxiliasse, ela não se diplomaria, e nesse caso não teria coragem de enfrentar os pais, e se não pudesse enfrentá-los, não sei o que poderia acontecer. Consegui ajudá-la a obter o diploma de maneira legítima, mas o importante não é isso. Seria realmente uma tragédia que uma moça maravilhosa e inteligente como Sandy fosse esmagada pelo peso desses rótulos. Espero que essas histórias ensinem aos pais que devem desejar o melhor para seus filhos de maneira adequada, estimulando seus interesses, seus crescimentos e seu aprendizado. Desejar o melhor da pior forma. Olhemos mais de perto a mensagem dos pais de Sandy. Não nos importam quem você seja, quais os seus interesses e o que você possa vir a ser. Não nos importa o aprendizado, somente a amaremos e respeitaremos se você entrar para Harvard. Os pais de Mark tinham ideias idênticas. O rapaz era um extraordinário aluno de matemática e, ao terminar o ensino fundamental, estava altamente interessado em entrar para a escola Stuyvesant, um colégio de ensino médio especial de Nova York, cujo currículo dá muita ênfase às ciências e matemática. Lá ele poderia estudar matemática como os melhores professores e conversar sobre a matéria com os estudantes mais adiantados da cidade. A Stuyvesant também tinha um programa que lhe permitiria frequentar cursos de matemática na Colômbia, tão logo estivesse em condições de fazê-lo. Mas, no último momento, os pais não concordaram. Tinham ouvido dizer que era difícil um aluno da Stuyvesant entrar para Harvard, por isso o mandaram para outro colégio. Não importava que ele não pudesse mais seguir seus interesses e, ao mesmo tempo, desenvolver seu talento. Somente uma coisa lhe importava: uma universidade que comece com a letra H. Não se trata somente de eu estou julgando você. Trata-se de eu estou julgando você e somente o amarei se você tiver êxito, à minha maneira. Estudamos jovens desde os 6 anos até a idade de entrar para a universidade. Os de mindset fixo achavam que não seriam amados e respeitados pelos pais a menos que realizassem as aspirações que esses tinham em relação a eles. Os estudantes universitários diziam, muitas vezes, acho que meus pais não me darão valor se não tiver sucesso da maneira que eles desejam. Ou, meus pais dizem que posso ser o que quiser, mas no fundo sinto que não me aprovarão, a menos que eu siga uma profissão que eles admirem. O pai de John McElroy era assim, era julgador. Tudo para ele era preto no branco e exercia pressão. Meus pais me impressionavam, principalmente meu pai. Parecia viver para minha carreira juvenil em ascensão. Lembro-me de ter dito a meu pai, não estava gostando daquilo. Eu dizia, você não precisa vir a todos os jogos, não precisa vir aos treinos, não pode ir fazer outra coisa? McElroy proporcionou ao pai o sucesso pelo qual este ansiava, mas não se sentiu gratificado com ele.
Diz que gostou das consequências do sucesso, ser o número 1, ser adulado, ganhar muito dinheiro. No entanto, afirma: muitos atletas parecem realmente adorar praticar o seu esporte. Não acho que tenha me sentido assim a respeito do tênis. Creio que bem no começo ele gostava, porque admite que inicialmente se sentia fascinado pelas muitas maneiras de bater na bola e criar novas jogadas, mas depois já não menciona esse tipo de fascinação. O pai de McElroy viu que o filho era bom no tênis e daí surgiram a pressão, o julgamento e o amor que dependiam do sucesso do filho. O pai de Tiger Woods mostra um contraste. Não há dúvida de que é uma pessoa ambiciosa. Ele também considera que o filho é um escolhido, que seu destino lhe foi dado por Deus, mas estimulou o amor a Tiger pelo golfe e o ensinou a se concentrar no crescimento e no aprendizado. Se Tiger quisesse ter sido encanador, eu não me importaria, desde que fosse um encanador excepcional. O objetivo era que ele fosse uma boa pessoa. Ele é uma pessoa excelente. Em troca, Tiger diz: meus pais foram a maior influência de minha vida. Ensinaram-me a entregar minha pessoa, meu tempo, meu talento e, mais do que tudo, meu amor. Isso mostra que é possível ter pais super interessados, capazes de estimular o crescimento individual do filho, em vez de substituí-lo por pressão e julgamentos. Dorothy DeLay, famosa professora de violino, encontrou muitos pais que pareciam panelas de pressão, pais que davam maior valor a talento, imagem e rótulos do que ao aprendizado de longo prazo dos filhos. Uma vez, pai e mãe levaram um filho de 8 anos para que DeLay o ouvisse tocar. Apesar das advertências dela, eles tinham feito o menino decorar um concerto de Beethoven para violino. As notas estavam perfeitas, mas ele tocava como um autômato assustado. Na verdade, haviam estragado o desempenho do filho para adequá-lo ao que consideravam talento, como se dissesse: meu filho de 8 anos é capaz de tocar um concerto de Beethoven no violino. E o seu? O que sabe fazer? DeLay passou horas incontáveis com uma mãe que afirmava insistentemente que o filho já estava pronto para ser contratado por uma agência de artistas, mas tinha seguido os conselhos da professora? Não. Durante algum tempo, DeLay advertira várias vezes de que o filho não possuía um repertório suficientemente amplo. No entanto, em vez de acertar o conselho de quem entendia do assunto e estimular o desenvolvimento do filho, a mãe se recusava a acreditar que alguém pudesse deixar de aproveitar um talento como o dele por um motivo tão banal. A mãe de Yura Lee era o oposto. A senhora Lee sempre ficava calmamente ouvindo a aula da filha, sem tensão, sem ficar tomando notas freneticamente com outros pais. Sorria, balançava o corpo ao ritmo da música, divertia-se. Assim, Yura não adquiriu as ansiedades e insegurança que os filhos de pais muito invasivos e julgadores costumam apresentar. Yura diz: sempre me sinto feliz quando toco. Ideias. Não é natural que os pais definam objetivos e tenham ideias a respeito dos filhos? Sim, mas alguns ideais são úteis, outros não. Pedimos a estudantes universitários que descrevessem o aluno bem-sucedido ideal e pedimos que nos dissesse até que ponto eles próprios se aproximavam desse ideal. Os alunos de mindset fixo descreveram ideais que não podiam ser atingidos por meio do esforço, ou haviam talento ou não havia. O estudante bem-sucedido ideal é o que já vem com talento nato. Genialidade, aptidão, física e bom desempenho esportivo. Consegue isso com base na capacidade natural. Acham que eles próprios se aproximam do seu ideal? A maioria não. Em vez disso, disseram que esses ideais perturbavam seu raciocínio, faziam-nos adiar as coisas, faziam-nos desistir e criavam tensões. Sentiam-se desmoralizados pelo ideal que nunca poderiam esperar atingir. Os alunos de Mindset Crescimento descreveram ideais como que se seguem:
O estudante bem-sucedido é aquele cujo objetivo principal é ampliar seu conhecimento e sua forma de raciocinar e investigar o mundo. Não considera as notas como fim, mas como um meio de continuar a crescer. Ou então, o estudante ideal dá valor ao conhecimento em si e também o vê como algo útil. Espera poder dar uma contribuição à sociedade como um todo. Seguiriam eles o seu ideal? Trabalhavam nessa direção. Tanto quanto possível, é necessário esforçar-se. Ou, durante muitos anos, achei que a coisa mais importante eram as provas e os testes, mas estou tentando ir além disso. Seus ideais os inspiravam. Quando os pais dão aos filhos um ideal de mindset fixo, estão pedindo que se adaptem ao modelo da criança brilhante e talentosa ou serão considerados sem valor. Não há espaço para enganos, tampouco há espaço para a individualidade da criança. Seus interesses, suas características, suas singularidades, seus desejos e valores. Inúmeras vezes pais de mindset fixo me dizem desesperados que seus filhos são rebeldes ou que não querem prosseguir com seus estudos. A Rain Gnott descreve Nicholas, de 17 anos. Na cabeça de meu pai há uma figura de filho ideal. Quando ele compara esse ideal comigo, fica profundamente decepcionado. Não preenche o sonho de meu pai. Desde a mais tenra idade, sinto sua decepção. Ele procurou escondê-la, mas ela surgiu em centenas de pequenos indícios, no tom de voz, nas palavras, nos silêncios. Ele se esforçou por me transformar em uma cópia a carbono de seus sonhos. Ao ver que fracassava, desistiu de mim, mas deixou uma profunda cicatriz, uma sensação permanente de fracasso. Quando os pais ajudam os filhos a erguer ideais de crescimento, estão lhes dando algo por que lutar. Também estão lhe dando espaço para crescerem, para se transformarem e serem humanos plenos que contribuirão com a sociedade de um modo que o entusiasmará. Raramente ouvi um pai com mindset de crescimento dizer: estou decepcionado com meu filho. Em vez disso, com um largo sorriso dizem: estou fascinado pela pessoa incrível que meu filho se tornou. Tudo o que eu disse sobre os pais também se aplica aos professores. Estes, porém, têm preocupações adicionais, têm de lidar com grandes turmas de alunos e habilidades diferentes, de cujo aprendizado anterior não participaram. Qual será a melhor forma de educar esses alunos?